através dessa live, dessa transmissão ao vivo, não é live, na verdade, é uma transmissão. Que Deus abençoe a sua vida, que esse seja um dia de graça, de favor de Deus sobre você. Eu queria começar esse tempo juntos, nessa noite, lendo um texto. E esse texto está em Salmo 111, verso 10. Salmo 111, verso 10. E ele diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. O temor do Senhor é aquilo que nos dá graça, nos ensina, nos orienta, nos conduz nesse momento em que estamos passando e em todos os momentos da nossa vida, né? E a palavra de Deus diz que na vida daquele que teme ao Senhor, ele é cheio de prudência, cheio de capacitação, é cheio de graça de Deus. E acima de tudo, o louvor do Senhor está no lábio dessas pessoas. Então, nós queremos exaltar o Senhor. Antes eu gostaria de convidar, deixa eu ver quem está aí, Mateus, você ora com a gente, começando esse culto hoje, pedindo a Deus bênção e graça dele sobre a nossa vida nessa noite. Você pode orar? Pode. Meu Deus, nós adoramos ao teu nome, mas essa oportunidade, através dessa ferramenta, para adorar o teu nome, buscar a tua presença, Pai. Por nossos louvores, nossa adoração, possamos nos fortalecer, ó Pai. Declaramos que a nossa força está em Ti, o Senhor é a razão de tudo que somos e fazemos. Do teu servo que trata na meditação, abençoa cada pessoa nesse momento que acompanha e participa desse culto, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, amém. 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 Vamos fazer um cântico ao Senhor. Estamos aqui porque queremos adorar ao Senhor. Então, viemos para adorar, né? Vim para adorar. Vieste a terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para louvar-te, para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste a terra que criaste, por amor pobre se vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que é meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. E para adorar-te, e para e para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente tão maravilhoso para mim. Vamos ter 3 orações. Eu vou pedir para o Rafinha fazer uma oração, o Abílio fazer uma oração e o Eliel. Agora, cada um por sua vez. Então, o Rafa pode começar, depois o Abílio e depois o Eliel. Orando a Deus, glorificando a Deus, porque por ser um Deus grandioso, um Deus poderoso, um Deus majestoso, um Deus que se importa conosco. Vamos orar? Pai, te damos graças, ó Pai, por esta noite, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos virtualmente, ó Pai, em Teu nome, para exaltar o Teu nome, para glorificar o Teu nome, ó Pai, para engrandecer o Teu nome. O Senhor que é um Deus bondoso, um Deus maravilhoso, um Deus que não se esquece do Teu povo, Deus, um Deus que está sempre conosco. Sentimos, ó Pai, Tua presença, o Teu cuidado em cada detalhe. Te rogamos, ó Pai, Tuas bênçãos neste culto, que o Senhor receba a nossa adoração, receba, ó Pai, o nosso louvor, receba, ó Pai, os nossos pedidos de perdão pelos nossos pecados, ó Pai, que o Senhor esteja conosco, ó Pai, durante esse culto, durante esta noite. Abençoe, ó Deus, o Teu povo, que nós tenhamos agora prazer na Tua adoração, prazer, ó Pai, em erguermos a nossa voz a Ti e clamarmos ao Teu nome, Deus. Nos dê esta alegria esta noite, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abílio? Amor, Pai querido, nós te louvamos, nós te somos gratos, Senhor, porque em meio a essas circunstâncias, o Senhor tem nos trazido paz. Obrigado, Pai querido, porque em todos os momentos o Senhor tem sido conosco. Pai, obrigado porque Tu tens sido nossa fortaleza. Pai, nós queremos fazer a memória de nossa esperança, Senhor. E o Senhor tem sido a nossa esperança. O Senhor tem sido o nosso escudo a cada dia, a nossa fortaleza. Te louvamos por esta oportunidade, mas, Senhor, unidos no Espírito, obrigado por esta igreja, pelo que o Senhor tem feito no nosso meio. O Senhor tem guardado a nossa mente, o Senhor tem guardado a nossa família, tudo vem de Ti, Senhor. Nós queremos Te bendizer, Senhor, que o Senhor continue conosco, que estão participando e da mesma forma que o Senhor está presente conosco, aqueles que não puderam participar,
em nome de Jesus Cristo, que seja a mesma graça, Senhor Deus, Pai, que o Senhor que o Senhor dê graça ao pastor Valcimei, e que possamos sair deste culto, Senhor, nós te agradecemos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Poderoso, Deus grande, Pai, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Pai. Apesar dessa crise que estamos passando, Pai, no mundo todo, aí, Pai, nós somos felizes, Pai, porque nós temos o Senhor como nosso Deus. O Senhor é o nosso pastor, nós somos as suas ovelhas, e em Ti, Senhor, nós nos refugiamos, e é em Ti que nós temos esperança e nós temos paz. Obrigado, Senhor, obrigado pela vida de cada um, Pai. Obrigado pela vida do teu povo espalhado pela face da terra, Pai. Obrigado, Senhor, pelo nosso pastor, Pai. Abençoa, Senhor, capacita, traz uma palavra para nós, Pai. Recebe a nossa oração de hoje, aceita as nossas orações, Pai. É no nome de Jesus, Pai, que oramos e agradecemos. Amém. Eu quero agora compartilhar rapidamente uma palavra com vocês. Deus fiel em suas promessas. Deus fiel em suas promessas. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 18 a 21. 2 Coríntios 1, 18 a 21. A palavra de Deus nos diz assim, Paulo escrevendo aos Coríntios, a sua segunda carta, ele diz assim: antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Eu li até o versículo 22, mas na verdade, até o versículo 21, que diz: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Essa é considerada, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, é considerada uma carta severa, uma carta onde o apóstolo se mostra duro para com aquela igreja. Na verdade, ele tinha recebido muitas críticas na sua primeira, depois da sua primeira carta, e essas críticas foram respondidas, de certa forma, de uma forma bem dura pelo apóstolo na sua segunda carta aos Coríntios. Mas eu gostaria de sintetizar essa questão de hoje, essa meditação de hoje, no versículo 20 do capítulo 1 de 2 Coríntios, que diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. É interessante essa jogada de palavras e de frases que o apóstolo faz para dizer para nós e dizer para a sua igreja, para a igreja de Coríntios, que Deus não é um homem que joga com as palavras, não é um Deus de dúvida, não é um Deus que ora fala sim, ora fala não. Não.
Deus é um Deus que cumpre a sua palavra, cumpre os seus preceitos. Paulo começa afirmando isso de uma forma muito veemente, contrapondo aqueles irmãos que estavam, de certa forma, contaminados pelas crenças, né, hereges ali, e as religiões que disseminavam as suas crenças, as suas heresias no meio dos cristãos ali de Corinto. Então, Paulo, ele é bem duro e ele fala, Deus não é um Deus de sim, sim, não, não, ele é um Deus de sim. As promessas de Deus são verdadeiras, elas vão se cumprir, elas vão acontecer, elas vão ser realizadas, porque Deus é um Deus de palavra, Deus é um Deus que não muda, é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje e o será para todo sempre. Mas, desenvolvendo agora, eu gostaria de falar sobre três destinos, né? Três características das promessas de Deus. Deus sendo fiel nas suas promessas, em primeiro lugar, nós vemos nesse texto uma característica que as promessas de Deus, essas promessas que Deus dá aos seus ou à sua igreja, ela tem três destinos claros, ou três observações claras que nós podemos destacar. O primeiro dela é que toda promessa de Deus tem um destino certo. O verso 18, Paulo diz, a nossa palavra para convosco. A palavra de Deus, a palavra que Paulo pregava acerca das coisas de Deus, tinha um destino certo. O destino certo eram as vidas, as almas, a igreja, aqueles que haveriam de ser alcançados, aqueles que eram destinados ou eleitos para serem salvos por Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus e as promessas que Deus faz, nas quais Ele não muda, das quais Ele é fiel, Ele é soberano, essas promessas têm um destino. Qual destino é esse? O versículo 20 diz, por quantas são as promessas de Deus, e no versículo 21 ele vai usar a seguinte frase, convosco em Cristo, convosco, para vós, ou em vós. As promessas de Deus, elas são destinadas à igreja de Deus, a você e a mim, a igreja para a qual Paulo se dirigia, a igreja de Coríntios, mas ela não estava limitada àquela igreja. Ela tem um destino, as promessas de Deus têm um destino atual ainda. Essas promessas de Deus, elas são dirigidas a você e a mim. As promessas de Deus são destinadas à igreja do Senhor. Né? Um psiquiatra norte-americano chamado Gerald May, ele viveu em 1940, em 2005, ele escreveu: sei que Deus é amoroso e o seu amor é confiável. Sei disso pela via direta, por meio de experiência da minha própria vida. Houve inúmeras vezes em que duvidei, principalmente quando eu achava que a bondade de Deus significava que eu não seria atingido por coisas ruins. Mas tendo passado por sofrimento um número razoável de vezes, hoje sei que a bondade de Deus é algo muito mais profundo do que sofrimento e prazer. Ela inclui as duas coisas. Pensar que as promessas de Deus para as nossas vidas e pensar num evangelho somente positivista, pensar em promessas de Deus só de uma maneira positiva ou parafraseando o evangelho da prosperidade, onde nada de ruim pode alcançar um crente,
nós vamos ver o contraditório na vida de Paulo. Paulo passou por muitas perseguições. Paulo, quando escreve a carta, a sua segunda epístola aos Coríntios, e do qual esse texto faz parte, que acabamos de ler, ele, na verdade, ele está passando por grande sofrimento, grande perseguição. O que sustenta Paulo e o que vem à sua memória, o que traz esperança para Paulo, não é o seu sofrimento presente, naquele momento atual, mas o que traz a motivação para Paulo continuar falando com aquela igreja, ministrando aqueles irmãos, exortando-os em amor, é exatamente a consciência de que Deus é um Deus que age, um Deus que cuida, um Deus que dirige, um Deus que sustenta, um Deus que faz e que cumpre, mesmo em meio às dificuldades, às provações, às perseguições. Não significa que, por você ser um cristão, você só vai ter promessas maravilhosas de Deus e coisas boas acontecendo na sua vida. A promessa de Deus vai mais profundo do que isso, como diz aqui Gerald May, citado por Manning, Brennan. Ele diz o seguinte: eu experimentei dessa fidelidade, do cuidado e das promessas de Deus, mesmo quando eu estava num momento difícil. Paulo também sabia disso, e eu e você sabemos disso, precisamos saber disso. Nós estamos expostos a esse momento, e todos estão. É claro, esse é o assunto que tem sido tratado nesses dias. Mas saiba, meu querido e minha querida irmã, existem promessas de Deus sobre a sua vida e elas vão se cumprir. Quer seja na melhor situação, quer seja em situação difícil pelas quais você esteja passando. A outra característica de Deus das suas promessas não é só o destino, que é a sua própria igreja, e somos nós, sou eu, sou você, mas é o meio pelo qual Deus cumpre as suas promessas. E, em primeiro lugar, esse meio é Jesus Cristo, se dá através de Jesus Cristo. Volte comigo para o versículo 19, e o versículo 19 diz assim: porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, anunciado entre vós, sempre nele, em Jesus, ouve o sim. No versículo 20, tantas tem nele, em quem? Em Jesus, o sim, enquanto também por ele. Por quem? Por Jesus, o amém. E versículo 21, ele reafirma essa verdade de que o meio pelo qual as promessas de Deus nos alcançam e se cumprem na vida daqueles eleitos, daqueles escolhidos, dos salvos do corpo de Cristo, é através de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, através de Jesus. É o meio pelo qual as promessas de Deus nos alcançam, elas são efetivas na minha e na sua vida. Em segundo lugar, e é interessante, o versículo 18 diz assim, Paulo falando de si mesmo e defendendo a sua autoridade apostólica, ele diz, por a nossa palavra, ou seja, através de nós, e Paulo estava falando ali, quem estava com ele era Silvano, Timóteo, ele estava falando desses homens que representavam a autoridade apostólica da igreja, e ele diz, a nossa palavra para convosco. Ou seja, o meio pelo qual Deus usa para cumprir, para fazer, para possibilitar as suas promessas, em primeiro lugar, é a pessoa de Jesus Cristo. Mas nós também somos canais, nós somos instrumentos da possibilidade de que essas promessas aconteçam nas nossas vidas e nas vidas daquelas pessoas que são inseridas na igreja da qual nós fazemos parte. Versículo 20
ele diz, por nosso intermédio. E no versículo 21, ele diz, nos confirma convosco. E agora ele inclui a igreja, ele inclui os salvos. Paulo inclui a vida daqueles que haveriam de ser salvos. Você faz parte dessa promessa, desse meio. O destino é você, mas você também é o meio pelo qual as promessas de Deus se cumprem na sua própria vida, na vida dos nossos irmãos, na vida da igreja. E em terceiro lugar, para completar e para concluir essa palavra, não só existe um destino, não só existe um meio, Jesus Cristo e você, pelo qual as promessas acontecem, mas existe também um fim, uma finalidade pelo qual Deus é fiel em suas promessas. E qual é essa finalidade? Verso 20 nos responde: por ele é o amém para a glória de Deus. Para quê? Para a glória de Deus. Deus é fiel em suas promessas. Para quê? Para que o seu próprio nome seja glorificado. Para que ele mesmo seja engrandecido. Para que ele mesmo seja exaltado. Para que se saiba que existe um Deus nesse tempo, no tempo presente, nos dias de hoje, na sua casa, na minha vida, na sua família, no seu trabalho, nas suas aflições, nas suas enfermidades, no governo desse país, nessa cidade, existe um Deus que deseja ser glorificado, engrandecido, exaltado. Para a glória de Deus é que são as promessas de Deus. Por meio de Jesus Cristo, meu querido irmão e minha querida irmã, através da sua e da minha vida, nós podemos experimentar as promessas de Deus. Promessas que estão presentes na sua palavra. Promessas que fazem parte da sua caminhada cristã. Promessas das quais eu e você não podemos esquecer. Porque senão desanimamos. Porque senão nossos joelhos se enfraquecem. Nós precisamos lembrar e tomar posse dessas promessas e sermos não só para nós mesmos edificados, mas sermos canais, meio, pelo qual Deus nos usa para que as promessas dele se cumpram na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, na vida da nação, na vida dos vizinhos, na sua família, em todo lugar onde você pisar a planta do seu pé. Para quê? Para que finalmente, através da nossa vida, através da fidelidade de Deus manifesta em nós, o nome do próprio Deus seja glorificado. Eu e você somos convidados a fazermos parte, mesmo em épocas difíceis como essa, de sermos aqueles que levam uma palavra de esperança, levam esperança, levam alegria aos outros. Eu e você precisamos ser esse meio através da capacitação de Jesus, através do agir e das promessas dispostas por Deus para a nossa vida, para que outras vidas sejam fortalecidas, sejam revigoradas, sejam sustentadas e sejam animadas. Em Jesus, nós somos canais, nós somos mais que vencedores. Através de Jesus e pela fidelidade com que Deus manifesta a sua vontade, nós alcançaremos as promessas de Deus para as nossas vidas nesses dias difíceis.
Que Deus fortaleça a sua vida, meu irmão, minha irmã. Que Deus faça de você um canal, um meio, para que o seu nome seja glorificado. Que você compreenda que você faz parte desse destino das promessas de Deus. Que você está incluído nessas promessas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e as nossas vidas e nos faça fortalecidos através da sua palavra nessa noite. Vamos orar? Deus maravilhoso, nós agradecemos, Pai, pela tua fidelidade em primeiro lugar. Nós somos falhos, mas o Senhor é fiel e permanece fiel. Muito obrigado, porque nós somos os destinatários. A tua igreja é destinatária das suas promessas. Pai, nós somos fortalecidos por essas promessas. Nós somos motivados por essas promessas. Deus, que não seja algo somente para realização pessoal, mas que nós também entendamos que nós somos o meio pelo qual o Senhor age na vida de outros e cumpre as suas promessas na vida de outras pessoas. E entendermos, Deus, que se nós permitirmos ser usados pelo Senhor, o seu nome, teu nome, ó Deus, será glorificado para sempre. E o Senhor será exaltado. Desde o passado, no presente agora, pelo qual estamos vivendo, em todo o futuro, o teu nome seja glorificado e seja exaltado. Recebe a adoração do teu povo, fortalece o teu povo, a tua igreja, para a tua honra e a tua glória. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu, agora há pouco, reenviei alguns pedidos pelo nosso grupo de WhatsApp, no grupo público. Então, nós teremos oportunidade agora de intercedermos a Deus em oração, aí no seu grupo, onde você está. Nós vamos orar uns com os outros. Tem esses motivos, mas se você tem outros motivos que se apresentam, lembrando sempre do nosso compartilhamento que a gente tem tido no nosso grupo. Tem a mãe da Mari, que ainda está convalescendo, o Marcos também, que é aquele senhor, eu acho que é alguém ligado ao trabalho da Selma, que também está convalescendo. Nós sabemos agora de um irmão nosso lá da igreja presbiteriana de Pinheiros, o Christian, que também está precisando das nossas orações. Hoje eu liguei para algumas pessoas, orei com elas. Então, uma delas pediu oração, que é a Dona Rose. Ela veio de Manaus, esteve conosco algumas vezes. Ela pediu oração pela sua casa. Temos pessoas que estão precisando da nossa oração por conta dos seus trabalhos, que são trabalhos autônomos. Nessa época, quando tudo para, eles também pararam. Então, é importante que você não só ore por essas pessoas, invista um tempo também para ligar uns para os outros, saber como estamos, pedir que Deus sustente essas vidas, mostre ali a sua companhia, o amor que você tem em Cristo Jesus. Esse é um tempo que a gente pode aproveitar agora para orarmos uns com os outros. Então, na sua família, nós vamos ter esse tempo de oração. Eu vou orar mais uma vez e impetrar a bênção, e aí a gente encerra essa sessão que nós estamos para termos esse tempo de oração respectivamente em suas casas com a sua família. Tá bom? Vamos orar mais uma vez e eu vou impetrar a bênção do Senhor. Deus, muito obrigado por essa reunião, pela palavra.
pelo tempo de comunhão, pelas orações. Pai, agora peço que o Senhor fique com cada família representada, com a Igreja Presbiteriana Boas Novas, protege essa gente, cerca, Senhor, com a tua proteção, guarda a saúde de todos eles, dos nossos mais idosos, Pai, das pessoas que ainda estão expostas ao trabalho externo. Deus, que eles sejam protegidos pelo Senhor. Dá sabedoria a cada um, prudência, longanimidade, paciência, esperança. Renova, Senhor, as esperanças no teu povo nessa noite. Eu peço em nome de Jesus e agradeço por fé. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações, a presença, a comunhão do Espírito Santo seja derramado sobre toda a Igreja de Cristo, aqui espalhada por essa cidade, sobre toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por estar junto conosco. E a gente quer colocar a nossa vida à disposição de vocês. Por favor, podem ligar, qualquer necessidade, ligue para a gente está disposto a servi-los em amor, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês, tenham um ótimo restante de semana. E lembrando que nós, no domingo, teremos a nossa Escola Bíblica Dominical, às 8h30, abriremos o link para começarmos efetivamente às 8h30, não, às 9h30, deixa eu corrigir, 9h30 da manhã, abriremos o nosso link e começaremos a nossa Escola Bíblica Dominical às 9h40, como sempre fazemos, tá? E à noite teremos o nosso culto de celebração, tudo via vídeo, às 19 horas. Tá? Abriremos o link talvez 5 minutos antes, às 10 minutos, 18h50, e às 19 horas iniciaremos o nosso culto. Você é convidado para participar conosco dessa celebração. Está sendo um tempo diferente, mas Deus nos dá essa graça e nos dá esse privilégio de podermos compartilhar a palavra pelos meios da mídia hoje. É um presente do Senhor para a nossa vida. Deus abençoe sua vida. Fique com Deus.